Estamos ao vivo pelo Facebook e gravando aqui para o YouTube. Boa noite, sejam bem-vindos todos vocês. Que a graça de Deus alcance cada coração. Estamos aqui ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook. Daqui a pouquinho nós estaremos com o vídeo já à disposição no YouTube. É só você acessar a página da Igreja Adventista Central de Porto de Galinhas no Facebook e também a mesma no YouTube. Hoje nós teremos a presença da Alba Valéria cantando conosco, para a honra e glória de Deus, e teremos a mensagem do pastor Elvio, nosso departamental de mordomia. E aqui com a ajuda técnica da nossa amiga Maiara, a nossa distrital do Ministério da Mulher, e o pastor Lucas, esse que vos fala aqui, apresentando. Então sejam muito bem-vindos, Deus abençoe a cada um. Amém. Sejam bem-vindos ao nosso culto de oração. E neste momento você possa abrir sua mente e seu coração para receber as promessas que Cristo tem para cada um de vocês. E neste momento eu gostaria de compartilhar esse texto da Bíblia, que está lá em Atos, capítulo 1, verso 8, que diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Que essa mensagem fique gravada no nosso coração. Vamos, neste momento, louvar ao Senhor Jesus.
Ok, agora eu quero convidar a todos a fecharem seus olhos para que possamos falar com o nosso Deus. Poderoso Deus e Pai, louvado, agradecido e exaltado seja o teu santo e divino nome. Neste momento, Pai querido, queremos convidá-lo para que o Senhor esteja presente neste culto que iremos prestar a Ti. Que o teu Santo Espírito haja em nós e que o Senhor nos receba a nossa entrega, o nosso coração em tuas mãos. Abençoe, Pai querido, o pastor Elvio, que irá repartir a palavra. Abençoe a Alba, que irá louvar o teu santo nome. Abençoe a cada pessoa, cada lar que está nos assistindo, que possa alcançar de ti o poder para a transformação em suas vidas. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Falando sobre oração, você pode aí enviar o seu pedido de oração pelo Facebook, e aqui nós vamos estar olhando para poder logo mais orar, entregar a Deus o seu pedido. Se você quiser também agradecer, você pode também mostrar a sua gratidão. Você pode usar o Facebook ou pode usar o WhatsApp também, pode mandar para o número 9548 1312. 9548 1312, e nós teremos aqui o privilégio de ler o seu pedido, o seu agradecimento e interceder a Deus para que a sua petição seja ouvida e seja resolvida conforme o querer dele. Neste momento, nós iremos ouvir um louvor. A Alba Valéria irá louvar ao Senhor e que possamos nos deleitar na canção e meditar em Jesus Cristo. Amém, que assim seja, pastor. Pronto. Em tanto tempo de caminhada ao seu lado, me lembrei do começo, de quando você me chamou. Eu era um nada que ninguém mais queria, o mais desprezado, mas você me alcançou. Foram anos de espera, tempo de paciência. Eu ia e voltava, queria e fugia. Eu amava e odiava, abraçava e corria, mas você foi fiel. Tantos votos eu fazia e depois desistia. Tantas juras de amor que o tempo levou, mas não levou a tua fidelidade. Ser fiel é a essência do teu ser, e não muda e não volta atrás. Promete e cumpre, não pode mentir, mesmo se eu falho ou se sou infiel. Ser fiel é a essência do teu ser, e não muda e não volta atrás. Promete e cumpre, não pode mentir, mesmo se eu falho ou se sou infiel. Nada
impedirá tua palavra de se cumprir. E eu estou aqui, oh meu Pai, nada te prometo, a não ser que tentarei. E quando tudo está difícil, eu confio em tua fidelidade. Eu continuarei me amorando em você. E lá no céu eu cantarei quanto você é Ser fiel é a essência do teu ser, que não muda e não volta atrás. Promete e cumpre, não pode mentir, mesmo se eu falho ou se sou infiel, nada impedirá tua palavra de se cumprir. Amém. 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 Agora temos um momento que nós podemos adorar ao nosso Deus através dos nossos dízimos e ofertas. Eu gostaria que você prestasse atenção no vídeo que irá ser passado agora. Vai falar sobre o 7Me. O 7Me é um aplicativo que nós temos hoje que pode ser... A Igreja Adventista do Sétimo Dia possui... que pode ser usado para que possamos completar a nossa adoração através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Mais de 20 milhões de membros. Só na divisão sul-americana somos 2,5 milhões. E para alcançar mais pessoas para o reino de Deus, precisamos e devemos utilizar todas as ferramentas que estão disponíveis ao serviço da salvação. A tecnologia é uma delas. Computadores, smartphones e o acesso à internet transformaram nossa vida. Mas, independentemente das mudanças, uma coisa permanece: a essência. Chamar um táxi através de um aplicativo ainda possui a mesma essência: o transporte. Acessar sua conta bancária pelo smartphone continua a ter o mesmo sentido: a administração dos recursos financeiros. E a essência de conversar com nossos amigos por um aplicativo de mensagem instantânea continua sendo a nossa necessidade de se comunicar. Pensando nisso, a divisão sul-americana desenvolveu o 7Me. Ele é um espaço para membros e amigos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por meio de seu sistema online e aplicativos, o 7Me é uma nova forma de nos relacionarmos e comunicarmos com os nossos membros da Igreja, porém com a mesma essência: a salvação. Para acessar o sistema, o membro deve se cadastrar e, em seguida, irá receber sua senha de acesso. Caso não receba, deve atualizar seus dados na secretaria da sua igreja local. Os amigos também podem acessar o sistema usando suas credenciais do Google ou Facebook. O membro da igreja pode criar seu login e atualizar seus dados pessoais. Para fortalecer o relacionamento, criamos uma área em que o membro pode solicitar sua transferência de igreja e acompanhar o processo. Pensando na transparência, desenvolvemos uma área exclusiva de verificação de finanças, onde o membro terá acesso à prestação de contas da igreja local.
O sistema ainda oferece uma área para a devolução de dízimos e ofertas, onde o usuário, seja ele membro batizado ou não, poderá agendar via débito online ou cartão de crédito. Além disso, temos uma aba com informações em que é possível saber o direcionamento dos dízimos e ofertas. Na área de extratos, o usuário pode configurar o recebimento de seus comprovantes. Desta forma, o relacionamento da igreja com seus membros e amigos se torna mais próximo, transparente e acessível, pois todas as informações ficam integradas em uma única plataforma. É simples, efetivo e prático. 7Me, um novo formato, a mesma essência. Você pode baixar o aplicativo 7Me pelo Play Store e Google Play, pelos aplicativos, né, de lojas do seu celular, ou pode baixar através do nosso QR Code. Você pode colocar a câmera do seu celular e aí ele vai direcionar para a sua loja de aplicativos. É grátis, você baixa e aí você instala em seu celular e aí você pode fazer a sua adoração, né? Então, fiquem à vontade, sintam-se à vontade para poder adorar esse Deus Todo-Poderoso em sua essência, com toda a plenitude. Eu quero agora aqui mostrar alguns pedidos que foram feitos, né, para que a gente possa orar. A irmã Daniela, ela pede oração por sua casa. A irmã Eva, ela pede oração pela Maria Ramos, Também há um outro pedido de oração pelo Newton, que está internado com a suspeita da Covid-19. Esses são alguns dos pedidos, né, que possamos orar, pedir para que Deus resolva conforme a vontade dele esses pedidos. Eu convido você mais uma vez a fechar os seus olhos para que a gente possa interceder. Querido Deus e Pai, queremos neste momento, aqui diante de Ti, te entregar esses pedidos que foram feitos. A Daniela fala sobre a sua casa, Pai querido, não fala o problema, mas o Senhor sabe o que é que há. Sabemos que o Senhor pode resolver conforme a sua vontade. Vem também, Pai querido, ser com a Maria Ramos. A irmã Eva fez esse pedido. Que o Senhor possa olhar para ela e para a sua família também, Pai querido. Abençoe também o Newton lá naquele hospital. Que a tua mão poderosa possa estar agindo neste momento, trazendo a cura, trazendo paz também. Vem abençoar, Pai querido, as pessoas que estão necessitando de Ti, seja por qualquer problema, seja doença, seja a questão financeira, seja relacional, qualquer problema, Pai querido. Sabemos que só pode ser resolvido se a Tua presença for constante. Então, quero entregar em Tuas mãos. Vem perdoar os nossos pecados. Enche-nos com o Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, nós vamos ter o privilégio de ouvir a irmã Alba louvar e possamos meditar no poder que esta canção envolve a nossa vida. Essa música que eu vou cantar agora, ela faz menção também, pastor, aos pedidos de oração, né? Eu sei que tem muitas pessoas que estão necessitadas do poder de Deus nesse momento para uma cura, uma melhora, não é? Tantas pessoas acometidas por essa doença. E o meu desejo, através desse louvor, é que essa música possa ir de encontro, né, a essas necessidades, para que o Espírito Santo realmente possa operar um milagre na vida dessas pessoas. Amém. Que assim seja. Amém.
Não vou ter medo de falar o que podes fazer. Se tens a chave de Davi que abre e fecha, abra os meus olhos, estou à espera pra ver as almas resgatadas pelo teu amor, pra ver o filho retornar à casa que deixou, pra ver o homem te adorar, invisível. Isso é incrível, isso é incrível. Cura, cura os desenganados, cura, cura, levanta os acamados, cura, cura a mulher estéril. Não existe para ti nenhum mistério. Cura, cura os desenganados, cura, cura, levanta os acamados, cura, cura a mulher estéril. Não existe para ti nenhum mistério. Os pregadores desse tempo, sei que podes ver, são perseguidos, são feridos, vou interceder por cada um que disse sim ao teu chamado. Guarda os missionários, cura os missionários. Naquele tempo que na terra o Senhor passou, o paralítico andou, o cego enxergou. Hoje pregamos que ainda és o mesmo. Faça desse jeito, de novo desse jeito. Cura, cura os desenganados, cura, cura, levanta os acamados, cura, cura a mulher estéril. Não existe para ti nenhum mistério. Cura, cura os desenganados, cura, cura, levanta os acamados, cura, cura a mulher estéril. Não existe para ti nenhum mistério. Não existe para ti nenhum mistério. Não existe para ti nenhum Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, que bênção, né? Nós temos ainda alguns pedidos de oração. Queria mostrar aqui para vocês, antes que o pastor Elvio ele entre na mensagem. Temos mais alguns pedidos. Eu quero compartilhar com vocês. Antes que o pastor Rogéria pede oração pela sua mãe, pela irmã Dorinha, né? Rogéria lá de Apoti. Olha, Apoti é distrito lá de Vitória de Santo Antão, né? Deixa eu ver se temos mais algum pedido. Bem, no final nós vamos reunir aqui alguns pedidos e o pastor Elvio ele faz a oração. E nesse momento nós iremos ter o privilégio
de escutar o pastor Elvio pregando a palavra, dividindo o pão da vida conosco. Pastor Elvio, seja bem-vindo mais uma vez. Sinta-se à vontade. Aqui é da minha casa para a sua casa, para a casa de cada um que está nos assistindo. Deus seja louvado pela sua vida. Amém. Muito obrigado, meu amigo, pastor Lucas, pelo convite. É um prazer, uma oportunidade de estar com vocês nessa noite de quarta-feira, dia 20 de abril, né? 20 de maio já. O tempo está passando. Quero também agradecer de forma especial a Alba Valéria, né? Com as belas canções, louvando e exaltando o Senhor. Quero me dirigir a toda a igreja, com a graça e a paz de nosso Jesus Cristo, que está aí no distrito de Porto, mas não só ao distrito de Porto, que hoje com a mídia aí o alcance é muito amplo, né? De outro estado, de outro país, vai longe, é só acessando aí, e a gente vai conversando, ouvindo e assistindo muitas programações preciosas, né? Que esse tempo Deus tem nos permitido assistir e ouvir, e aproveitar e crescer. Por isso que o tema proposto hoje para vocês é consagre-se ao Senhor, né? É tempo de consagração, um tempo especial na presença de Deus. Como é que você está? Como é que está a sua família nesse período tão desafiador? São 64 dias, né? 64 dias que estamos em quarentena, né? Me lembro bem que foi dia 17 de março, né? E pela primeira vez ficamos em casa, foi dado a ordem de ficar em casa, evitar sair. Os ambientes públicos foram sendo fechados, as igrejas também. E nisso nós sentimos muita falta do contato, do abraço. Hoje, por enquanto, vai passar já, mas por enquanto são abraços virtuais, né? São visuais que a gente fica vendo do outro, mas também à distância virtualmente. E ali, em março, foram 14 dias de março é um mês de 31 dias, 14 dias de março, mais 30 dias de abril, são 44 dias, mais 20 dias de maio, né? São 64 dias ao todo. É um longo tempo. Eu não sei se a gente passa mais um mês, mais 20 dias, mais 15, mais 10, não sei. Eu sei que esse é um tempo de ouro que Deus tem nos dado. Para aproveitar. Deus trabalha com 3 palavras especiais que eu estou muito voltadas para elas nesses dias aqui, que é tempo, oportunidade e propósito, né? O tempo, a oportunidade e propósito. Deus trabalha com essas 3 palavras para fortalecer, capacitar, ampliar a vivência e a maturidade espiritual dos seus filhos. Então, a gente tem que aproveitar o que Deus tem nos dado, né? Nós vamos ler 3 textos e depois eu quero apresentar para vocês duas telas. Depois nós voltamos ao texto e vamos discorrer 3 ideias centrais sobre o Espírito Santo, sobre a nossa vida hoje, a nossa consagração hoje, e o que Deus espera de nós, o que é que Deus está planejando na preparação que Ele está conduzindo a nossa vida nesses dias. Muito bem, então eu quero que você abra a sua Bíblia e nos acompanhe a leitura lá em Atos. Livro de Atos, capítulo 1. Capítulo 1, livro de Atos, capítulo 1. Vamos ler primeiro o verso 4. A gente lê primeiro o verso 4, depois do verso 12 ao 14, e depois o capítulo 2, do verso 1 ao 4, ok? Vamos fazer uma oração? Como você está? Vamos reverentemente fechar os olhos, permitir que o Espírito Santo conduza a nossa mente com os pensamentos. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, bondoso e eterno Pai, somos imensamente gratos pelo dom da vida, do cuidado, da saúde
e da oportunidade, Senhor, de podermos abrir a Tua palavra. Ela é nosso manual, é a nossa bússola, é o mapa do tesouro. Por isso, muito obrigado por tê-la conosco, termos o prazer e a felicidade de manusear a Bíblia, abrir a Tua santa palavra e considerar os Teus ensinos para nós hoje. Nesse momento, mais uma vez, pedimos de forma muito especial que o Teu poderoso e Santo Espírito conduza os nossos pensamentos, de todos nós. Que a Tua palavra seja soberana na nossa vida e que possamos humildemente acolher esses ensinamentos para praticá-lo no dia a dia. Esse é o nosso pedido, nossa oração. Fazemos isso em nome e pelo poder de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos à leitura. Atos 1, verso 4. Diz assim: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Eu queria que você gravasse em especial uma pequena frase desse verso que nós lemos. Sabe qual é? Diz aqui assim: esperem a promessa do Pai. Esse verso que lemos, guarde essa frase pequena. Esperem a promessa do Pai. Vamos à outra leitura agora, a segunda leitura, Atos, ainda no capítulo 1, dos versos 12 ao 14, nós lemos o seguinte: Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, como Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Muito bem, quero que você grave desses versos que nós lemos a seguinte frase: todos estes perseveravam unânimes em oração. Ok? O primeiro texto que quero que você memore da primeira leitura é: esperem a promessa do Pai. O segundo: todos estes perseveravam unânimes em oração. Vamos ler agora o terceiro verso. Está lá em Atos, capítulo 2, do verso 1 ao 4, nós lemos o seguinte: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Texto bacana, forte, importantíssimo para a chuva temporânea, na época é a chuva serôdia hoje. Eu quero que você grave desses versos que nós lemos aqui, a terceira frase você vai gravar. Essa terceira frase é a seguinte: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Gravou? Porque nós vamos sair dos textos agora, vamos apresentar outras coisas, depois nós vamos voltar aos textos, a essas três frases. Mas vamos recapitular. A primeira frase, o primeiro texto que nós lemos, eu quero que você grave o seguinte: esperem a promessa do Pai. Percebeu? Esperem a promessa do Pai. Segundo texto que nós lemos, aqueles 4 versos, quero que você grave o seguinte, que é a segunda frase, né? Todos estavam reunidos unânimes em oração. Não é isso? É. Todos estes perseveraram unânimes em oração. Essa é a segunda frase. E a terceira: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Muito bem. Depois de feita essa leitura, que é bem significativa do que aconteceu na época, do que está acontecendo hoje, vamos apresentar para vocês. Eu queria que o pastor Lucas, se ele puder colocar, o relógio do fim do mundo.
É a primeira tela que eu enviei para você, pastor Lucas. Depois nós vamos ter uma segunda tela. Lembre sempre de 3 palavras onde Jesus trabalha. Jesus trabalha no tempo, na oportunidade para realizar os seus propósitos. Nós vamos repetir essas 3 palavras algumas vezes ao longo desse culto, dessa conversa nossa. Aí está a imagem, né? A foto. Aí é um encontro que cientistas fazem em todo janeiro. Todo ano, no mês de janeiro, esses cientistas eles se encontram lá no estado de Chicago, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. São cientistas e eles avaliam como está a condição do mundo atual. Esse relógio, o pastor Ayrton conversou sobre ele na meditação do ano passado, ele até deu uma pincelada. Se você quiser acompanhar as informações desses encontros, é só baixar lá, Relógio do Fim do Mundo, e você vai ser levado ao site deles. Esse relógio ele foi criado em 1947, depois da Segunda Guerra Mundial. O objetivo desse relógio era trazer uma representação para o ser humano, para a humanidade, de como estava o mundo, a preocupação de como as pessoas, os cientistas, viam o mundo atual. Esse relógio, na visão dos cientistas, era assim. Ele é um relógio grande, é um relógio manual, que eles vão lá e ajustam o horário, adiantando o horário ou atrasando o horário. A ideia deles é, quando esse relógio bater na meia-noite da história deste mundo, eles chamam esse relógio de relógio apocalíptico, o relógio do fim do mundo. Quando o relógio bater meia-noite, é porque esse mundo já não tem mais para onde ir. Acabaram-se as esperanças humanas, né, para este mundo. E o que é que eles levam em conta para analisar isso aí? Eles levam em conta guerras, por isso que ele foi criado depois da Segunda Guerra Mundial. Aquela guerra aterrorizante que abalou a humanidade, né? Foi terrível demais. E aí eles criaram esse relógio. Então, o que é que eles levam em conta para fazer essa análise de que o mundo não está indo bem? Guerras, pestes, fomes, conflitos sociais, conflitos religiosos, perseguições, pandemias. Eu fico imaginando que eles vão se reunir em janeiro do ano que vem. E o que é que eles vão argumentar? Qual vai ser a visão deles depois dessa pandemia que abalou o planeta Terra? Já tivemos algumas pandemias, você vai lembrar de algumas aí, pelo menos 5 eu lembro. Mas nunca igual a essa. Essa é a maior em dimensão e resultado que já foi visto na história. Vocês sabem que quando eles criaram esse relógio, em 1947, eles marcaram ali, faltam 7 minutos para o fim da história desse mundo. Veja, na visão dos cientistas, ok? A visão dos cientistas. Em 1947, faltavam 7 minutos. Vamos adiantar o tempo. Em 2018, 2 anos atrás, em janeiro de 2018, esse relógio, ele marcou, os cientistas marcaram dizendo o seguinte: faltam 2 minutos para o fim da história desse mundo. Ano passado, janeiro de 2019, é o que está marcando aí. Essa é a mais atual, esse é o mais atual encontro deles. Eles até agora não se tem a informação, nenhuma informação de 2020, do encontro deles de janeiro de 2020. Pelo menos não tem uma foto dessa ainda. Mas essa é a mais recente, a última foi de janeiro de 2019, e aí está marcando, faltam 100 segundos para meia-noite, para a história final desse mundo. Está aí. Faltam 100 segundos. 100 segundos é menos de 2 minutos. Então, eles estão preocupados. Essa foi a marcação mais próxima da meia-noite. Isso em janeiro de 2009, ou seja, levando a história do que aconteceu em 2018. Sabe, queridos, na realidade isso é uma visão científica de preocupação de há quantos anda as ações humanas, há quantos anda as lutas pelo poder da humanidade.
e que tem feito sofrer o planeta, né? E o ser humano tem sofrido com isso. Então, essa é uma preocupação científica, que o mundo vai acabar por causa da ação humana. Deixando o relógio de lado, nós sabemos que profeticamente, biblicamente, e pela orientação do Espírito e profecia, não vai se acabar com a ação humana. Nunca nunca o planeta vai se acabar com a ação humana. Vai sofrer, vai ter lutas, dificuldades, né, crises, mas nunca vai se acabar com a ação humana. Fique tranquilo quanto a isso. Tanto Mateus 24, como Lucas, Daniel e Apocalipse apontam, dão sinais claros, lógico, que tudo isso que eles analisam são sinais, que a Bíblia diz que são sinais, que devem alertar, abrir os nossos olhos, nos fazer levantar a cabeça, porque o nosso Senhor está voltando. É um tempo de preparação, de cuidado. Mas a história desse mundo está na mão de Deus, está no controle. A história dos filhos de Deus está na mão do nosso Senhor, na mão do poderoso Deus. Nada foge ao seu olhar, nada foge e surpreende a Deus, nada escapa do seu poder. Por isso não há o que temer. Fique tranquilo, descanse no Senhor. Prepare-se, faça a sua parte, descanse no Senhor, Ele está no controle. E todos os seus queridos serão preservados. Mas são sinais. Meu amigo Lucas, se você puder agora colocar aquela segunda tela que eu te enviei, e você vai deixar ela para mim num ponto ali, porque ali é um artigo da Revista Adventista, de 2017. Quem escreveu foi o tesoureiro associado da Associação Geral, Timothy Acker, chamado de Tim Acker, mais conhecido como Tim Acker, mas é Timothy Acker. Ele escreveu esse artigo em 2017 na Revista Adventista. Você pode subir aí, então, os ciclos econômicos e a profecia. Esse é o tema do artigo do Timothy Acker, né? O tesoureiro da Associação Geral. Você pode subir, Lucas, eu quero ficar no meio, vai ter um gráfico, pode subir mais. Eu acho que na terceira folha vai ter um gráfico. E aí eu queria que você ampliasse esse gráfico. Pode subir mais um pouquinho. Pode subir esse aí, esse agora no meio aqui. Isso, esse aí. Você centraliza e aumenta ele um pouquinho para todos poderem ver com calma. Talvez é a primeira vez que alguns de vocês tenham acesso a essa informação. Outros já leram, já viram. Talvez não cause tanta novidade. Só que deixa essa parte final mais visível, Lucas. Isso aí. Deixa eu fechar aqui a minha aba aqui para ver. Muito bem. Olha só. Esse gráfico aqui, ele representa os ciclos econômicos da história recente, né? De 1789 para cá, 1776 para cá. Esse gráfico foi preparado por um cientista, filósofo russo chamado Nikolai Kondratiev. Ele foi assassinado em 1920, ele é russo, pelo grupo de Stalin que não concordavam com as teorias dele, não concordavam com as teorias econômicas dele que ele apresentava ao longo das suas pesquisas de história. Mas ele foi assassinado em 1920 e já temos aí, então, 100 anos depois, e voltou a ser motivo de estudo esse gráfico, tal a precisão desses círculos históricos. Você vai me acompanhar aí o seguinte. Você está vendo as linhas vermelhas, elas sobem, depois elas permanecem mais ou menos num patamar reto, depois caem, sobem, voltam a subir, se estabilizam, descem, e assim vai. São 1, 2, 3, 4, são 5 ciclos. Essas pontas finais na descida e depois subida, fazendo esse Vzinho, esse vórtice, desce, sobe, 1, 2, 3, 4, e agora estamos no 5º. São 5 ao longo da história, pelo menos que Kondratiev conseguiu analisar com o ciclo econômico. Só que o Timothy Acker, tesoureiro associado da Igreja Adventista, da Associação Geral, ele mostrou que há uma relação profética também com os ciclos econômicos. Em cada final de ciclo, há uma grande revolução espiritual, um grande acontecimento espiritual, profético, mostrado dentro da igreja,
dentro da palavra, dentro da profecia bíblica que os adventistas defendem. O Nikolai Kondratiev diz o seguinte, que há um crescimento econômico. Quando as linhas vermelhas sobem, ele chama de primavera, verão, é o crescimento econômico, tudo vai bem, a economia vai bem, as pessoas têm um capital de consumo maior, está tudo indo bem, vai crescendo, crescendo, são anos. Aí chega um momento que estabiliza, aí fica reto ali, chega num platô, né? Aí depois vem a queda econômica, aí vem as crises, vem a inflação, através de situações externas, e aí vai caindo, vai caindo, vai caindo, aí chega num ponto final. Aí desse ponto final, quando chega na crise, aí sobe de novo, aí vem investimentos. Aí ele diz o seguinte, o crescimento é primavera-verão, quando fica estável chama-se de outono, e quando desce a crise ele chama de inverno econômico, né? Mas também acaba, e chega num determinado período, aí acaba e vem os investimentos, o crescimento, aí começa a crescer. E aí nós tivemos alguns círculos. E aí nós estamos vendo o seguinte, a parte que está em vermelho, nós temos aí a Revolução Francesa, no final do primeiro ciclo, 1844, fim de 2.300 dias da profecia, é o final do segundo ciclo, final do terceiro ciclo, 1896, fim da Era Dourada, 1893, início da Depressão, 1945, fim da Segunda Guerra Mundial, e agora vem o final do último ciclo. Veja que o último ciclo ele começou em 1945, ele terminou em 45 e subiu em 45, não é? Ele começa a subir. Teve um crescimento. Então, veja, de 2045 a 2020, são 75 anos desse ciclo que nós estamos. Veja que o relógio do fim do mundo ele foi criado em 1947, logo quando começou o início do último ciclo, o crescimento do último ciclo aqui, depois de 1945, que termina a crise, quando sobe em 1947, eles criam o relógio do fim do mundo. E aí há um grande acontecimento espiritual. Não é? A igreja ela passa por um momento muito forte espiritualmente. A igreja se prepara para retomar o seu crescimento, a sua pregação, como nunca havia feito antes. Quando chegamos agora no final de 2020, que é o final desse ciclo, que é a crise, é o pico final da crise, onde estamos chegando aqui agora. Veja que esse artigo ele foi feito em 2017, já estamos em 2020. Então, quando o artigo foi preparado, a linha de final da crise já apontava para 2020, só que eram 3 anos na frente, ninguém sabia o que ia acontecer. E, de fato, está se cumprindo. A crise econômica chegou ao seu poço máximo agora em 2020. Certamente, a partir de 2021, haverá uma retomada de crescimento. Uma retomada de crescimento como nunca houve antes. Como nunca houve antes. Eu quero dizer para você que, junto com o término dessa crise de 2020, 2021, e a retomada de crescimento, e no final de cada ciclo há sempre uma revolução espiritual, algo grandioso espiritualmente acontece. Então eu quero dizer para você, querido, que é como se Deus estivesse nos preparando para algo grandioso nesse momento final dessa crise. Sabe, a gente pode até pensar, e o próprio articulista aqui, ele diz o seguinte, quem sabe não é uma preparação para a chuva serôdia, está aqui no gráfico. O que é a chuva serôdia? O derramamento do Espírito Santo em abundância. Quem sabe Deus não permitiu ou está permitindo esse tempo para que nós nos consagremos ao Senhor. Nos consagremos, permitamos que o Espírito Santo dirija a nossa vida. Vou pedir a Lucas que ele pode tirar agora esse texto. E eu quero apresentar a você algo interessante na história bíblica, dentro desses textos que nós lemos e do que vimos agora. Há uma preocupação do mundo.
econômico, das pandemias, proféticos. Sempre no final de cada ciclo, há um grande acontecimento espiritual em curso na história humana. Qual será esse grande acontecimento que está sendo previsto? Agora, no final de 2020, início de 2021. Nós vimos pelo gráfico que é o término desse ciclo econômico, dessa crise. Aí vai vir um crescimento, mas nesse conjunto haverá um grande movimento espiritual. Não sabemos dizer o que é, mas talvez Deus está nos preparando, como preparou aqueles apóstolos lá. E agora eu quero voltar aos textos. Vamos voltar, vamos construir as 3 ideias e vamos caminhar para a conclusão. Mas antes, deixa eu dizer para você que existe 2 palavras do grego para tempo que eu gosto muito, eu tenho analisado muito. E essas palavras estão dentro desse contexto de Atos. Se você pegar o Comentário Bíblico Adventista, volume 6, no capítulo 1, você vai ver justamente que o autor e o tradutor e os comentaristas bíblicos, ali no Comentário Adventista, eles vão usar essas 2 palavras para explicar o que elas significam para esse tempo. A primeira palavra é cronos. Cronos vem de cronologia, não é? Relógio, calendário, agenda, aquilo que marca, aquilo que deixa de marcar, não é? É o tempo de 24 horas. É o tempo humano, é o tempo do homem, tem início, tem fim. É que dá para se medir, isso é cronologia. Mas existe uma outra palavra para tempo no grego chamada kairos. Essa palavra ela é fantástica, porque é tempo também no grego. Mas essa é uma palavra diferente de cronos. Cronos é o tempo do homem e kairos é o tempo de Deus. Coisa impressionante. Essa palavra, esse tempo, ele não tem início nem tem fim. Esse tempo, ele é pleno, ele acontece na plenitude dos tempos, conforme a vontade de Deus para a nossa vida. É o kairos. Agora veja, quando nós lemos ali aquelas 3 passagens de Atos, vamos aqui primeiro contextualizar e depois vamos para os 3, voltar aos textos novamente. Como estavam ali os apóstolos naquele momento? Jesus faleceu, dormiu na cruz, morreu, entregou a sua vida. Depois descansou no sábado, na sexta ele morreu, no sábado descansou, no primeiro dia ressuscitou. Passou 40 dias com os apóstolos, da morte de Cristo até o Pentecostes eram 50 dias, até a festa de Pentecostes, da Páscoa até o Pentecostes, 50 dias. Jesus ressuscitou e passou 40 dias com os discípulos, orientando, preparando-os, mostrando para ele o que iria acontecer, como deveriam agir. E depois Jesus ascendeu ao céu e eles ficaram 10 dias. Eles passaram 10 dias em reclusão, 10 dias de quarentena, 10 dias se preparando, 10 dias no tempo de Deus. Não era mais o Cronos ali, agora era o Kairos. Era Deus preparando o seu povo, homens e mulheres líderes, homens e mulheres líderes fiéis, comprometidos com o senso de missão, comprometidos com assim diz o Senhor, comprometidos com o tempo que se chama hoje. Essa mensagem é para mim e para você. Esse é o tempo de Deus. Esses dias que estamos passando em casa, é o tempo de Deus. No tempo de Deus acontecem os milagres. No tempo de Deus, Ele realiza os seus propósitos, lembra? Tempo, oportunidade e propósito. No tempo de Deus é que Ele está mais próximo de nós. No tempo de Deus é que Ele pode nos revelar. No tempo do homem, a gente tem uma correria muito grande, a gente tem uma agenda lotada, a gente quase não para conversar com Deus, para ouvir a voz dEle. Então, às vezes, é necessário Deus permitir que Ele trabalhe no tempo dEle. É o Kairos. É agora, quarentena, reclusão, 64 dias. Os apóstolos precisaram de 10.
Nós já estamos com 64 dias. É tempo de consagração, é o tempo de Deus. É onde as coisas extraordinárias de Deus acontecem na nossa vida. Você tem parado para ouvir a voz de Deus? Você tem parado para se deter? Sabe? Na revista Seleções de alguns anos atrás, eu li uma frase que me chamou a atenção. Ela dizia assim: 4 coisas não voltam mais. A pedra depois de atirada, a palavra depois de falada, o tempo depois de passado e a oportunidade depois de perdida. Deus trabalha no tempo, na oportunidade, para realizar os seus propósitos. Estamos no tempo de Deus, Kairos. No tempo de Deus acontecem os milagres, acontecem as transformações, acontece a revelação da sua promessa. Você lembra das 3 frases que eu pedi para você gravar? Lembra da primeira? A primeira é: esperem até que o Pai envie a promessa. Esse é o tempo de esperar a promessa do Pai. Esse é o Kairos, é o tempo de Deus. Veja que no relógio do fim do mundo e nos círculos econômicos de Kondratiev, nós vimos ali que no final de cada ciclo há uma grande revolução espiritual. Há um grande acontecimento espiritual. Da mesma forma que aconteceu com os discípulos, vai acontecer comigo e com você hoje. Qual era a promessa do Pai para os discípulos? Para receber, eles tinham que esperar. Esperem aí. Eles esperaram 10 dias. Estavam ali na quarentena de 10 dias. Mas eles estavam fazendo o que nesses 10 dias? É a segunda parte que eu pedi para que você então memorizasse. Na segunda parte, então, diz assim: e eles perseveraram unânimes em oração. Entende? Deus disse: esperem para receber a promessa do Pai. Agora, vão esperar de que maneira? Unânimes, perseveravam, unânimes em oração, em comunhão, em consagração, no estudo da palavra, um fortalecimento um para com o outro, em oração contínua. Porque eles sabiam que não estavam no tempo deles mais. Não era o Cronos, esse era o tempo de Deus. Por isso Deus disse: esperem. Porque vocês vão receber a promessa do Pai. Mas esperem me buscando, esperem se consagrando, esperem orando, esperem louvando, esperem exaltando o meu nome, porque no meu tempo acontecem milagres. É no Kairos, tempo de Deus, que Ele vai se manifestar poderosamente na minha, na tua vida e na vida da igreja. Louvado seja o nome de Deus. Você tem se consagrado ao Senhor? Você tem buscado mais ao Senhor? Você tem orado mais? Mais tempo de qualidade em oração com Deus? Você tem se deleitado no estudo da palavra? Estudando a lição da escola sabatina, na meditação matinal? Considerando os livros do Espírito de Profecia? Você tem se aprofundado, aproveitado esse tempo de Deus que Ele tem te dado? Não esqueça, Ele quer fazer algo grandioso na minha, na tua vida. É tempo de consagrar a sua vida ao Senhor. Meu querido amigo, líder, família, membro, onde você estiver, mesmo que não seja membro ou líder do distrito de Porto de Caminhas, onde você estiver, é tempo de consagração ao Senhor. Consagre a sua vida ao Senhor. Consagre a sua casa ao Senhor. Consagre a sua cozinha ao Senhor. Consagre o seu quarto ao Senhor. Consagre seus filhos ao Senhor. Consagre a sua televisão ao Senhor. Consagre as suas leituras ao Senhor. Consagre aquilo que você ouve ao Senhor. Consagre aquilo que você vê ao Senhor. Consagre a sua cozinha ao Senhor. Consagre o seu quarto ao Senhor. É tempo de consagração, sabe por quê? Porque Deus quer realizar algo maravilhoso na nossa vida, como realizou nos apóstolos.
Eu quero concluir com a última frase que era para você gravar. Está lá em Atos capítulo 2, do verso 1 ao 4. O que é que está lá para nós gravar? Me dizia assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Repita aí comigo, vamos lá. Tempo 2. 1, 2. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Essa era a promessa que Deus disse para eles esperarem que o Pai ia dar. Essa é a promessa que eles iam receber para que eles estivessem em consagração, em oração, 40 dias. Ali eles estavam 10 dias, em consagração, em reclusão, em quarentena. Mas quando acabasse aquela crise, quando acabasse aquele tempo, a grande revolução daquela época foi a chuva temporã, a dotação especial do Espírito Santo para aquele momento. E todos que ali estavam eram fiéis ao Senhor em todos os aspectos, fiéis ao Senhor na sua vida como um todo. Eles eram fiéis à palavra de Deus, eles eram obedientes àquilo que Deus requeria deles pela sua palavra. E quem recebeu o Espírito Santo foram os fiéis. Queridos, e eles receberam uma dotação especial do Espírito Santo. Saíram para pregar, abalaram o mundo da época. 3.000 batismos em um só dia de pregação. Estamos em reclusão, estamos em quarentena. Esse é o tempo de Deus. Kairos, tempo de milagres. O tempo de Deus é o tempo extraordinário, porque Deus age no tempo, na oportunidade e no propósito para realizar os propósitos dele. Jesus está voltando, mas antes ele quer realizar algo grandioso espiritualmente na nossa vida. Talvez no final desse ciclo, algo grandioso espiritualmente vai acontecer. Deus está lhe chamando para uma revolução espiritual. Quem sabe que não é a chuva serôdia para receber a dotação especial do Espírito Santo para abalar o mundo e abreviar a volta de Jesus. Glória a Deus, você está se preparando para isso. Você está desejando o Espírito Santo como aquilo mais importante para a sua vida. Você tem buscado o Espírito Santo como você tem sede. Você tem desejado, clamado a Deus pelo batismo do Espírito Santo todo dia. É necessário. Porque algo grandioso o Senhor vai realizar. Eu não sei o que é, se é o derramamento do Espírito Santo. Não sei se é outra coisa. Mas eu sei que vai acontecer. E Deus está preparando os seus fiéis. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel com a sua vida ao Senhor. E tudo que Ele deu a você, tudo que você tem que Deus deu. Seja fiel ao Senhor. São os fiéis que vão receber a dotação do Espírito Santo na chuva serôdia. Os discípulos que perseveraram lá um ano de oração, eles eram fiéis em todos os aspectos ao Senhor. O Espírito Santo veio sobre eles e eles cumpriram aquela primeira parte da proclamação do Evangelho. Era aquela necessidade para aquele tempo. Naquele tempo de Deus era para se cumprir aquela promessa. Mas hoje, no tempo de Deus, que Ele está nos preparando, é para cumprir algo grandioso. E algo grandioso vai acontecer. Quem sabe, a chuva serôdia para os fiéis do Senhor, para os fiéis de Porto de Galinha, para as famílias fiéis de Porto, para as famílias e para você que está me ouvindo nesse momento. Eu quero que, do fundo do meu coração, essa mensagem alcance as suas decisões. Eu quero lançar um desafio a você, antes da Alba cantar. A Alba vai cantar logo em seguida. Mas antes que ela cante, eu quero lançar um desafio a você. Você está disposto, está sedento para receber esse presente especial que é a chuva serôdia, o derramamento do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a sua casa. Você está disposto? Levante sua mão. Quero ver a sua mão. Levante sua mão. Levante sua mão e diga: Senhor, eu quero. Eu tenho me consagrado a Ti, Senhor. Eu tenho te buscado. Eu quero te ver breve. Eu estou aguardando a bendita esperança que é o retorno de Jesus. Então, Senhor, derrama sobre mim o Espírito Santo. Você quer? Levante a sua mão e ore ao Senhor.
Você vai estar em oração, e eu também, enquanto a Alba vai cantar a música de preparação espiritual para essa nossa decisão. Alba, querida, nos eleve em adoração e louvor ao Senhor. Amém. Sabemos que em breve veremos Cristo Jesus lá no céu, mas agimos com incoerência, com indiferença no dia a dia. Antes fôssemos frios, diz a palavra. Viver na aparência pra Deus não tem valor. Precisamos vê-lo e levar o amor. Desperta-nos, Senhor. Reaviva teu povo, derrama teu Espírito Santo, Pai bondoso, com coragem e força, dá-nos, Senhor. Temos uma missão a rapidamente a vida passa pra mim e pra você. Cada minuto é precioso, muitos precisam saber de Jesus. Enquanto há tempo, enquanto há graça, vamos servir ao Senhor. Reaviva teu povo, derrama teu Espírito Santo, Pai bondoso, coragem e força, dá-nos, Senhor. Temos uma missão a cumprir. E o Espírito Santo, Pai bondoso, coragem e força, dá-nos, Senhor. Temos uma missão a cumprir. Amém. Glória a Deus. Que bênção, canções que elevam o nosso espírito. Eu estava em oração por você, meu querido irmão, irmã, família, a todos vocês. É importante tomar essa decisão. Permanecer fiel ao Senhor para receber a chuva serôdia. Um dom especial dos últimos dias do Espírito Santo, plenitude do Espírito. Deus te abençoe. Que Deus fortaleça e alargue as fronteiras da sua casa, da sua vida, dos seus projetos.
e, acima de tudo, da sua preparação para o cidadão do céu. Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração? Vamos orar ao Senhor. Lucas, podemos orar agora ou tem algum pedido? Nós temos alguns pedidos aqui, pastor Elvio. A Terezinha Lima, ela pede oração por sua família. A Lécia de São Lourenço pede oração pela irmã Tereza Cristina, hoje faleceu o filho dela. A Lécia de São Lourenço é minha irmã. A Marinês pede oração pelas famílias, né? O Wilson pede oração pela Andresa, que fez uma cirurgia. O Marcos Lima pede pela saúde da sua esposa. O Almir pede oração pelo irmão Wilson e sua esposa, a irmã Prazeres. E a Marcela pede oração pela sua família, né? Esses são alguns pedidos. Alguns outros, eles vêm, mas a gente vai continuar orando. Amém. Vamos orar. Vamos orar por esses pedidos, outros mais, e pela unção do Espírito Santo. Feche seus olhos. Vamos orar ao céu. Que o céu se abra para nós agora nesse momento. Querido Deus, eterno Pai, primeiramente queremos agradecer imensamente. Porque como é gostoso ouvir a Tua palavra, Senhor, através da Bíblia, através das músicas, dos louvores especiais, através dos pedidos, dos agradecimentos. Tudo isso são expressões da Tua vontade, da Tua revelação para a nossa vida, e nós te louvamos e te agradecemos imensamente por isso. De forma especial, Senhor, toma em Tuas mãos esses pedidos que foram postos agora, durante esse culto. Algumas famílias estão enlutadas porque perderam seus queridos. Ó Pai, só o Teu conforto para alcançá-los e suprir toda essa dor. Mas a certeza de que em breve, quando Jesus voltar, todos nos reuniremos para nunca mais nos separar. Amém. Senhor, oramos por aqueles que estão enfermos, em sua diversidade de enfermidades, com Covid, com outras doenças. Que a Tua mão poderosa dos médicos, possa alcançá-los a casa onde estiverem, no hospital, ou onde estiverem. Que a Tua mão do médico dos médicos possa alcançá-los, recuperá-los, para que eles possam honrar, glorificar e exaltar o Teu nome. Também, Senhor, queremos pedir uma bênção especial ao distrito de Porto de Galinhas, aos membros, aos líderes, todos. Que a Tua graça se faça extensiva a todos, abençoando-os, guardando-os em toda sorte de bênçãos celestiais, mas que acima de tudo vá bem a vida espiritual de cada um deles, Senhor. De forma especial, eu vou colocar em Tuas mãos a família da Alba, de Joelson, que eles nesse ministério de louvor, Senhor, ministério incansável de louvor, recebam de Ti a Tua bênção e que eles possam proclamar o Jesus Salvador. Também, Senhor, toma em Tuas mãos de forma especial a família do pastor Lucas, a Morgana e suas 2 filhinhas. Toma esse casal ministerial, esse homem de Deus, essa mulher de Deus, esses líderes de Deus, que eles sejam ungidos pelo Teu Espírito, que pela palavra e pela ação eles possam levar essa igreja em Porto de Galinhas aos pés de Jesus Cristo quando Ele voltar. Por isso, abençoe-os. De forma especial e concluído, Senhor, toma a nossa vida de todos nós, a nossa decisão de hoje, de desejar, de buscar, de clamar, de ansiar o batismo da plenitude do Espírito Santo na nossa vida. Por isso nós te louvamos e te agradecemos. E isso fazemos em nome do poder de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe. Meu amigo Lucas, pastor Lucas, obrigado, amigo. Deus Privilégio ter você conosco, pastor Elvio.
Obrigado você, obrigado, Alba. Deus abençoe a vida. Obrigada, pastor, eu que agradeço. Deus abençoe Obrigada, pastor, pela oração. Deus abençoe o ministério de Alba e Joelson, que pregam a palavra de Deus através de canção. Deus abençoe o pastor Elvio, o nosso fundamental de mordomia, de lá de família, e tem sido uma peça fundamental aqui na Associação Pernambucana. Deus seja louvado. Aos membros que compõem essa associação. Obrigado também, Maiara, por ter estado conosco aí, nos ajudando, nos auxiliando. E obrigado a você que esteve conosco aí, nos assistindo. Que o Santo Espírito do nosso Deus esteja com vocês e que vocês possam estar servindo e seguindo esse Deus maravilhoso. Um abraço a todos vocês. Que Deus os abençoe hoje e sempre. Amém. Amém. Amém.